fecha a porta em mim. Aí. Aí, gente. Usou o mesmo link, né? É o mesmo link, é isso mesmo. Mesmo. A câmera da Rosemary e da Maraísa está desligada. A minha está desligada? Tá. Da Rosemary também. Ligou? Ligou, né? Ligou, as duas. Aí, botou todo mundo. Aí. Então, só 45 minutos. A gente rendeu hoje, viu? Mas vamos lá. Aí depois eu vou estar mandando para vocês. Então, voltando aqui, ó. Então, os egípcios, 800 anos. É uma régua, tá? A gente faz assim, uma régua. Aí você tem assim, os egípcios, 800 anos. Depois o Império Assírio, 460 anos. O Império Babilônico, 80 anos. O Persa, 200. O grego, 270 e romanos, 700 anos. Ok? A cronologia do Antigo Testamento se inicia em Gênesis e termina no livro de Neemias. Portanto, os livros das duas primeiras partes da história estão dispostos como um relógio histórico contínuo, com algumas exceções. A terceira parte, a sabedoria, né, de Israel. E a quarta parte, a profecia, que reúne os escritos proféticos e se encaixa em sua maior parte na época em que a nação foi dividida em duas, Israel e Judá. Reino do Norte e Reino do Sul. Certo? Gente, isso aí você fala assim, mas isso é meio chato, né? Dá pra gente pensar assim, que é umas coisas que é história. Para quem gosta de história, ama. Eu gosto muito de história, eu fico assim, apaixonado de ver. Mas isso contribui para o seu enriquecimento. Sabe? Depois, na hora que a gente começar a estudar Gênesis mesmo, aí você vai lembrar, vai ter algumas coisas que falar, ó, o Império tal tinha assim, aí você vai lembrar, nós vimos isso, então vai fazer um link, tá? Então não desespera não. Não fica assim, igual a analogia, é igual quando vai falar sobre o nascimento, né? De a árvore genealógica, aí tem Furano gerou Beltrano, Beltrano gerou Beltrano. Aí você fala assim, não, coisa chata, né? Mas lá na frente, na hora que você está lendo, aí você pensa, mas peraí, isso aqui foi filho de tal. Né? Por exemplo, eu lembro que teve uma pergunta uma vez no seminário que eu fiz, que até na época da Lagoinha, na FAT, o professor perguntou assim, eu vou dar 10 pontos, ele foi generoso, 10 pontos para quem acertar o primeiro gentil a se converter. Gente, aquilo ficou uma doideira, todo mundo pesquisando ali, ninguém achava nada, e tatatá, e tatatá, e tatatá, e tatatá. Aí você vai no Antigo Testamento, vai no Novo Testamento, e ninguém acha nada, é fulano. Ele, não, é filho Beltrano, não. Aí ele foi, sabe onde? O primeiro gentil a se converter foi quando Moisés mandou Josué Caleb ir lá investigar a cidade, né, dourada lá. Como é que chama a cidade? Vocês estão bons de... Jericó. Jericó, muito bem. Raabe, então. Isso, irmã, muito bem. A irmã foi em cima. O primeiro gentil a se converter foi Raabe. Olha para você ver. Porque ela salvou os espias, não foi? E ela colocou lá aquele negócio e ela foi aceita a tribo de Israel. O primeiro gentil a se converter foi Raabe. Interessante. Entendeu? Então você começa a ter essas questões, né? Então, historicamente, isso é muito rico, porque isso vai movimentando aqui o seu entendimento. Você começa a ver certas coisas, você fala, poxa, que bacana isso. Né? Aí você vê, por que Deus queria acabar com o povo tal? Né? Aí tem gente que vai questionar você, vai falar assim, mas por que Deus do Antigo Testamento era muito mau? Ele mandava exterminar homens, crianças, mulheres. Né? Mas isso tudo tem um contexto. Aí a gente vai ver. Né? Quem somos nós para questionar Deus, se isso está errado ou certo? Né? Porque antigamente na lei era uma coisa, depois na graça é outra coisa, ok? Então vou estar mandando isso para vocês também, tá? Aí vamos lá, as diferenças
de forma e conteúdo do Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento, da Bíblia protestante, os mesmos da Bíblia hebraica, porém, quanto à forma, na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento é composto por 24 livros. Na Bíblia protestante, 39 livros. Essa diferença de 15 livros é devido à divisão de alguns livros da Bíblia hebraica para a Bíblia protestante. Na Bíblia hebraica, por exemplo, a gente vê aqui Samuel, Reis, Crônicas, Esdras e os 12 profetas. Já na Bíblia protestante, a gente vê assim, ó, Samuel e 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, Esdras e Neemias, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aqui na Bíblia protestante, a gente tem os 12 profetas. Já está tudo junto, né? Eles só colocam os 12 profetas, entendeu? Então, só dividem diferente, de forma diferente, mas o conteúdo é o mesmo, né? Quanto ao conteúdo de algumas versões antigas da Bíblia, a Septuaginta e a Vulgata, Septuaginta, gente, é um meio que os estudiosos levaram para poder traduzir a Bíblia. Então, pegaram 70 sábios judeus para traduzir, tá, para o hebraico, tá? E essa Vulgata também. Inclui o Antigo Testamento e alguns livros que não se encontram na Bíblia hebraica de Israel e nem na Bíblia protestante. Essa Vulgata, tá? A Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega os aceitam e os chamam de deuterocanônicos, isto é, pertencentes a um segundo cânon. A gente não estava falando daquele primeiro cânon? Isso. Os livros que foram incluídos no primeiro cânon, o que os estudiosos decidiram? Que tinha que ser de alguém próximo de Jesus, que andou com Jesus, que serviu a Jesus. Aí eles deram inspiração divina para eles. Esses outros livros aqui, o segundo deuterocanônicos, né, pertencente a um segundo cânon, sendo que protestantes nós os chamamos de apócrifos, né? Todos estes livros foram escritos no período intertestamentário. E são os seguintes. Não tem isso na nossa Bíblia, você vai ver só na Bíblia católica, tá? Ou então a ortodoxa, né? E aceitada. Primeiro Esdras, Judite, Tobias, livro de Macabeus, oração de Manassés. Não é o livro não, viu, gente? Não é o livro de oração de Manassés que vocês leram aí não, não é isso não, tá? Então, oração de Manassés, sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, acréscimos a Daniel, acréscimos a Esther, carta de Jeremias e Salmos de Salomão. Todos esses livros aqui nós não temos na nossa Bíblia. Tá? A gente considera eles como os apócrifos, né? Que são os livros não inspirados. Ok? Ok, gente? Entenderam? Ok. Tá? Ok. Se você tiver um interesse de conhecer, eu não vejo problema nenhum. Tá? Aí você vai ter que arrumar uma Bíblia católica, que aí você consegue ver, consegue ler. Aí o fato, por exemplo, tem algumas coisas que para nós não é válido, entendeu? Por quê? Por exemplo, vai falar sobre vinda de mortos, né? Que o morto veio. Imagens. Entendeu? Então, por isso que foi tirado, tá? Então, por exemplo, o cara, Deus permitiu que um morto viesse e falasse com fulano. Tá? Não, então, isso para nós não é válido. Então, assim, esses livros aqui, alguns livros têm essas situações, tá? Então, para nós não é válido, porque para nós temos que se morreu, ao homem é dado morrer uma vez só. Depois disso, o juízo. Ok? Então, assim, eu não sou aquele radical de falar, não lê, que de repente você vai ter a curiosidade. Eu sou muito curioso. Mas eu tenho um embasamento para poder questionar. Falar assim, não, peraí, isso aqui, né, de acordo com a Bíblia, não é assim. Então, se você tiver uma curiosidade de ler, leia, mas, né, esteja pautado na Bíblia que nossa aqui. Ok? Amém, E gente? de certa forma também, eu acho que é importante a gente conhecer, Justo. porque muitas vezes a gente é muito confrontado. É. Principalmente quando você está fazendo um evangelismo, sabe? Quando você está
conversando com pessoas que têm essa doutrina católica bem aflorada, então eles te confrontam muito dentro dessas coisas. Verdade. Porque, então, eu acho que é importante a gente conhecer os dois lados, principalmente porque a gente consegue também buscar mais embasamento de autenticidade, veracidade dentro daquilo que a gente fala, né? Dentro da Bíblia, porque se você conhece os dois lados, você tem com propriedade, né? Você tem como estar questionando, você tem como estar conversando. Então, eu acho que te dá uma bagagem maior, principalmente na área da evangelização. É verdade, não, com certeza. E até mesmo assim, a questão de conhecimento seu, de sua vida, né? Porque, por exemplo, a questão de morte, por exemplo, quando o rei Saul, né? Saiu aqui, peraí, gente, só um minutinho. Aí. Quando o rei Saul ele chama o profeta, consulta o profeta não fala nada, ele vai buscar quem? Morto. Ele vai buscar a bruxa lá, né? Correto, gente? Certo ou não? Ele vai lá buscar aquela bruxa. Aí aquela bruxa, o profeta já havia morrido, né? Então a bruxa faz a questão de necromancia lá, que é consultar os mortos. Aí vem o quê? Vem o profeta, entre aspas, né? Vem o profeta e fala com ela e com ele, né? Biblicamente, Israel não podia consultar os mortos. O rei estava fazendo errado, estava desobedecendo a Deus, correto? Então, alguns desses livros aqui meio que autoriza isso, entendeu? Segundo alguns estudos que eu vi, meio que autoriza isso. Então, para nós não é válido, porque se fosse válido, estava valendo ali. Então, quando ele vai lá e busca, quando Saul manda, pede para levar lá na bruxa lá, e ela vai e chama lá o profeta, entre aspas, e vê. Aí você, mas por que aconteceu isso, Marcelo? Olha, existem várias vertentes, tá? A minha opinião, o que eu acredito, isso é o Marcelo que está falando com vocês. Ali foi um ato, ele foi enganado, na verdade, porque a Bíblia não diz que o diabo ele não se transforma em anjo de luz? Então ali o diabo se fez parecer com o profeta e aí ele foi enganado, ok? Isso é a minha opinião. Tem outras vertentes. Tem gente que vai falar que foi um ato permissivo de Deus, que Deus permitiu. Eu não acredito. A minha opinião é que ali Saul foi enganado pelo diabo. Quem apareceu ali foi o diabo, não foi o profeta. Porque se ele morreu, ele está lá no seio de Abraão esperando a volta de Jesus para que todo mundo, né, seja julgado. Entendeu? Então essa é a minha visão. Ok, gente? Então é a opinião do Marcelo. Não quero dizer que eu estou certo. Você vai orar e vai buscar de Deus a sua opinião. Amém, gente? Eu não sou nenhum radical para falar. Eu não sou nenhum Osama Bin Laden para falar que eu sou dono da verdade. Nada disso. Amém? Então vou falar de novo. Então o que aconteceu? Ele foi lá, buscou na bruxa, queria falar com o profeta sobre a guerra que ele ia ter, né? A guerra que ele ia lutar ali naquele momento. O profeta já havia morrido, né? Então ele vai e procura aquela bruxa vai lá e chama das profundezas, lá ainda é interessante, das profundezas, né? Aparece lá o profeta, na minha opinião, ele foi enganado, né? O diabo se transfigurou naquilo ali, né? Naquele profeta, né? E ele foi enganado ali. Okay? Que você vê que depois ele perde a guerra. Se fosse Deus, ele tinha ganhado ali. Com certeza, porque Deus traz a direção. Né? Deus traz a direção. Okay? Então ele foi ludibriado, ele foi enganado. O diabo faz isso, gente. A gente consegue identificar isso em várias histórias. E o diabo ele trabalha com a verdade e com a mentira. Ele não fica só com a mentira, não. Ele trabalha com a verdade quando ele te acusa. Olha que interessante. Quando ele te acusa, ele trabalha com a verdade. Né? Aí, quando ele quer enganar, ele usa mentira. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo clássico disso aí, na questão de necromancia. Certo tempo atrás, eu estava vendo uma reportagem no jornal sobre espiritismo. Uma família judia tradicional no Rio de Janeiro, isso há muito tempo. O filho tinha 20 e poucos anos, era estudante de... A família toda é médico, todos de médico. Uma família judia no Rio. O filho sofreu um acidente de carro e morreu. 19, 20 anos. Coisa trágica, né? Misericórdia. Porque o normal é os filhos enterrarem os pais, não os pais enterrar os filhos, né, gente? O normal é isso, não é isso, né? É o que todos os pais esperam.
Aí o desespero da mãe, do pai, aquele negócio todo, e eles eram de família tradicional judaica lá, então não tem negócio de necromancia. Mas como conheciam muita gente, uma pessoa parece que fez o convite para a mãe e levou a mãe no centro espírita. Olha para você ver como é que a sagacidade do diabo. Essa mãe foi lá e recebe uma carta psicografada. Né? Essa carta psicografada, o médium recebe lá o espírito, né? E escreve uma carta para a mãe. Gente, escreveu em hebraico a carta. Olha para você ver como é que o diabo é sujo. Escreveu em hebraico a carta para a mãe e para o pai. E eles ficaram balançados, porque ele colocou coisas que só eles sabiam. E ali eles foram enganados. Então, você percebe? Ainda mais a gente que é ser humano, lidar com perda, esse sentimento de perda é muito difícil. Não é fácil. Tanto para homem como para mulher. Não é brincadeira, não é sentimento de perda, não. Então, ele escreveu aquela carta em hebraico, o filho falando algumas coisas que só ele sabia. Então, você vê como é que o diabo ele é sagaz nisso aí. Ele consegue lidar com esse sentimento de perda e ludibriar as pessoas. As pessoas são enganadas. Elas vão lá naquele centro lá e acham que é o ente que escreveu a carta. Mas o diabo conhece a vida de cada um. Por isso que eu estou falando, ele trabalha com a verdade e com a mentira. Quando ele tem que te acusar, ele vai trabalhar com a verdade. Você não vai, você vai orar por alguém, aí o diabo fala assim, não, você não pode orar não. Você está orando para a pessoa ficou demoniada, possessa lá, endemoniada. Aí você manda sair, o diabo vira para você e fala assim, não vou sair daqui não. Você pecou ontem, você fez isso. Ele conhece a sua vida, ele vai usar a verdade para te atingir. Então, se você não tiver o domínio da palavra, como é que você vai agir? Se você tem o domínio, você vai falar assim, não, realmente, eu pequei ontem, mas o sangue de Deus me purifica de todo pecado. Ele já me perdoou. Em Cristo Jesus, já não há condenação. Então, você vai sair daí. Você não vai sair do meu nome, você vai sair no nome de Jesus. Né? Não é o Marcelo que está mandando você sair. Eu lembro de uma história de um diácono na igreja, e ele foi orar para uma pessoa, a pessoa ficou endemoniada, e ele mandou sair, o capeta virou para ele e falou assim, não vou sair daqui não. Você é ladrão igual eu, você rouba prego lá na sua empresa. Aí pra você ver, acusou o cara de roubar prego aí, dá pra você ver. Às vezes o cara, você pegou um prego lá para fazer alguma coisa sagrada, não tinha, você pegou na empresa. É roubo, não deixou de ser, a gente sabe disso, né? Mas olha como é que o diabo acusou. Aí o cara foi, né, mas como era uma pessoa que conhecia a Deus, falou, não, realmente, eu fiz errado mesmo, Deus me perdoou, você vai sair daí no nome de Jesus. Aí. Não é no meu nome. No meu nome você vai ficar aí a vida toda, mas no nome de Jesus você tem que sair. Né? Então você percebe como ele trabalha com a verdade e com a mentira? Então engloba as pessoas aí, né? Ilude as pessoas. Okay? Isso, gente, é coisa de batalha. Né? De batalha espiritual. Ó. Okay? Então a gente vai aprendendo. Ó. São certas coisas que você vai aprender na experiência sua. Tá? Deus vai te levar, você vai ver, você vai orar. Né? E as coisas vão acontecer. Amém? Então, voltando aqui. Então, você pegou essa diferença desses livros aqui, né? Então, essa questão do segundo cânon aí, né? Que os protestantes consideram como os apócrifos. Apócrifos é o quê? Os livros não inspirados por Deus. Tá? Então, foi aqueles livros que eu te dei. Esdras, Judite, Tobias, livro de Macabeus, tá? Oração de Manassés, tá? Todos esses livros, tá? A tradução do Antigo Testamento para o grego, aí eu vou explicar agora a questão da Septuaginta. A tradução do Antigo Testamento para o grego, realizada em Alexandria, no Egito, em aproximadamente 200 anos antes de Cristo, para atender os judeus que haviam espalhado por todo o mundo mediterrâneo. Né? O antigo mundo, na verdade. Né? Muitos desses judeus já não conheciam o hebraico, mas somente o grego. O nome Septuaginta, em latim, significa 70, pois, segundo a tradição, 70 estudiosos realizaram essa tradução. Ela foi a primeira de todas as traduções da Bíblia. Praticamente todas as citações do Novo Testamento, de trechos do Antigo Testamento, foram retiradas da Septuaginta. Ok? A tradução da Bíblia para o latim, a língua oficial do Império Romano, realizada por Jerônimo em 405 anos depois de Cristo, para atender os cristãos da época. Não conheciam nem o hebraico, nem o Antigo Testamento, nem o grego do Novo Testamento. Ela recebeu este nome por ter sido traduzido pela língua comum, ou
vulgar, ou seja, na língua romana na época, ok? Então, por isso que vem essa vulgar, entendeu? Então, você separou aí a Septuaginta, né, no período que foi traduzida dos judeus que perderam aquele contato por causa da diáspora judaica, né, eles foram divididos, né, pelo mundo, então perderam, então fizeram esses estudos e juntaram ali essa tradução para eles, então fizeram a Septuaginta, ok? Já no Novo Testamento, essa Vulgata, que era a lei, era a língua oficial latina, né, dos romanos, então fizeram a tradução do Novo Testamento, ok? Mesmo assim, gente, passados-se anos e anos aí, o domínio da Igreja Católica não era permitido que fizesse estudos, né? Quem tinha domínio do estudo da Bíblia? Eram os padres, né? Eram eles que estudavam e levavam para o povo. O povo não tinha acesso, o povo não tinha isso aqui, ó. O povo não tinha a Bíblia, né? Não tem o que a gente tem hoje, o povo não tinha. Então, os padres falavam, o povo tomava como verdade e aí ia, né? 400 anos depois, eu acho, 600, 200 anos depois, alguns estudiosos na Europa começaram a questionar isso. Então, veio um russo, né, chamado Ganso, que questionou e começou a querer estudar a Bíblia. E ele foi até queimado na fogueira, como bruxo. Na hora que ele estava sendo queimado, ele falou assim, vocês estão fazendo isso comigo? Não tem problema. Daqui a 100 a 200 anos aproximadamente, vai vir uma pessoa que vai romper com vocês. E vai conseguir traduzir a Bíblia. Martim Lutero. Martim Lutero entrou para o sacerdócio na Igreja Católica. E ali ele começa a fazer os votos. E tal. Na hora que estava na iminência de fazer os votos de castidade, ele começou a ter um conflito assim, existencial muito grande. Ele se sentia pecador. Tanto que existem trechos da biografia dele que ele deitava no chão e chorava e falava assim, Pai, eu sou pecador, me perdoa, salva-me, salva-me. Ele se sentia incapaz de falar de Jesus para as pessoas. Então, o tutor dele, percebendo isso, o que ele faz? Ele chama Martim Lutero e fala com ele, você tem que estudar as Sagradas Escrituras, para você ter a sua vida transformada. Foi a melhor coisa que ele fez para ele. Mandou ele estudar, ele começou a estudar e traduzir a Bíblia para o alemão, né? E ele se deparou com um versículo, está lá em Romanos 1, 17, pode anotar se você quiser, e fala assim, ó, vamos abrir, vamos todo mundo abrir, Romanos 1, 17. Hoje a gente está com um tempinho a mais aqui. Todos acharam aí? Amém. Sim, está marcado aqui. Romanos fica entre Gênesis e Apocalipse, viu, gente? Olha você achar aí. Amém. Eu estou depois de Atos. Então tá bom. Romanos 1, 17. Vamos lá. Eu vou ler a minha tradução. As boas novas, a sua tradução deve estar diferente, hein? As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como diz as Escrituras, o justo viverá pela fé. Ou seja, olha aqui, a tradução sua talvez está assim, o justo, né? Nada... lê a sua tradução aí para eu ver. Porque a justiça de Deus se revela pela fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. A sua tradução é diferente da minha, mas a sua tradução também é muito boa, né? Como está escrito, a justiça de Deus se revela de fé em fé. Né? Como está escrito, o justo viverá pela fé. Olha só, Martim Lutero entende, então, que ele é justificado através da fé. Ele não tem que ter penitência, ok? Ele não tem que subir a escadaria da penha de joelho, tá? Ele não tem que comprar as indulgências, porque na época tinha um outro pregador da Igreja Católica que estava vendendo, olha que absurdo, ele vendia pedaços da cruz de Cristo para a pessoa ser salva. Olha que absurdo. Ele pegava uma lasca da cruz e vendia aquilo aí,
Quem ia ser salvo? Só rico, hein? Como é que pobre ia ser salvo? Já parou para pensar nisso? Porque ainda mais naquela época, né? Todo mundo tinha dinheiro para poder comprar. Aí você vê as indulgências, isso a gente chama de indulgência. Osso dos apóstolos, tudo para comprar a salvação. Por quê? Porque estava construindo Roma. Tá? Porque estava construindo onde o Papa fica lá. Eu esqueci o nome, sabe onde o Papa fica? Vaticano. Vaticano. Estava construindo o Vaticano, que é um estado próprio, né? Tem a sua moeda própria, né? Tem tudo. Então, você imagina, para você ser salvo, você tem que comprar um pedaço da cruz? E quem garante que era a cruz aquela ali? Quem garante? E imagina o tamanho dessa cruz para poder todo mundo ter condição de comprar. Imagina, isso aí é comprar rico mesmo, né? Porque, vou te falar, né? Então, Martim Lutero entende o quê? Que através de Jesus, né? Através do Evangelho, das boas novas, que é Jesus, né? As boas novas são a nova aliança, falando de Deus, né? Ele é justificado pela fé. Ele não tem que comprar nada. Mas, Marcelo, isso acontece até hoje, né? Não, é isso que eu ia falar. Hoje a gente vê isso. A água lá do Mar Morto, né? terra lá do... Então, assim, a necessidade que o ser humano tem, né? Assim, gente, o que acontece é o seguinte, a gente vê às vezes as igrejas fazendo campanha de não sei o quê. Eu não sou contra a campanha, não, mas não é a campanha que vai te abençoar. A campanha está te fazendo você ir lá no monte e orar 7 sábados, 7 domingos, não importa, não é isso que é o meio. O meio é Jesus, não é a campanha. Né? Só mudou o tempo, que antigamente na Igreja Católica eram as indulgências. Você comprava para você ser salvo. Né? Agora não. Agora o pessoal fala assim, dá uma oferta tal para você fazer isso. Né? Vem aqui na campanha da casa própria. Aí você vai fazer a campanha, com 30 dias você vai alcançar a graça da casa própria. Acontece, gente? Acontece, mas é pela sua fé, não é porque você foi na campanha, não. Mas eu acho assim, eu penso assim que voltando um pouquinho àquilo que você falou, do engano, porque às vezes as pessoas são pegas exatamente naquele momento assim de muita fragilidade, porque a fragilidade deixa a gente vulnerável. Então, assim, a fragilidade da necessidade, então o enganador ele usa exatamente essa parte, né, da vida da gente, porque no momento que você está mais frágil, é que você se torna mais vulnerável. Então, assim, é onde que você tem que buscar mais. Então, se você não estiver bem baseado, bem determinado a viver daquilo que é de Deus, daquilo que é correto, se não tiver essa postura assim de ter sua vida direcionada ao Senhor, a primeira brecha que ele encontra é exatamente essa, né? A falta de trazer o engano para a sua vida. Justamente, é o que a gente está fazendo aqui. Você buscando conhecimento, você não vai ser pego nessas vãs doutrinas, vamos falar assim. Entendeu? Porque aí o que eu falo assim, eu não estou questionando o que é errado a pessoa fazer campanha. Não. Se Deus tocou no coração dela para fazer, eu faço. Tá? É o meio de você ir lá e orar. Seja. Mas não é a campanha, por exemplo. Igual eu já vi, você pega a rosa e leva para sua casa. Aí a rosa vai apodrecer lá e vai tirar toda a negatividade que está ali na sua casa e levar fora. Gente, é Jesus que tira, não é a rosa. A rosa foi criada por Deus. Né? Ok? Então, assim, são essas pequenas nuances aí que a gente vê que está um engano no povo. E o povo, às vezes, pelo fato de ser muito humilde, né? Acaba acreditando. E Deus, assim, Deus é tão misericordioso, eu acho lindo isso em Deus. Deus vê que a pessoa não tem esse entendimento, Deus abençoa a pessoa. Pelo fato dela ir, dela fazer, entendeu? Eu mesmo tenho Às vezes a graça está exatamente nisso, né? Isso aí da que eu ia pessoa falar. A graça de Deus é isso que é ela. Ele vê o coração, a inocência dela. Por exemplo, às vezes a pessoa vai no centro espírita, já está acabando de novo? Não, está dando, tá só instável. Está travando aí para alguém aí? De vez em quando, fica mudo. Travando às vezes é porque é instabilidade na rede mesmo, mas não tem problema não. Então o que acontece? A pessoa vai no centro espírita, ela é simples ali, ela está sendo enganada, ela não conhece a verdade. Então, no coração dela, ela está fazendo o que é certo. Existe aquele que sabe que conhece. Não vamos ser inocentes, não. Tem gente que sabe que aquilo ali é do diabo e tudo, e vai. Entendeu? Mas existe aquela pessoa que ela é inocente, ela quer buscar Deus.
né? E ela ainda não conheceu o evangelho na sua plenitude, para ela poder ir, né, e buscar Jesus de verdade. Mas quando apresenta-se Jesus para ela, ela entende, ela vai para Jesus, ela larga tudo aquilo. Então as pessoas, igual a irmã falou, são iludidas, são enganadas, né? Então a pessoa, igual ela falou, por exemplo, vou dar um outro exemplo que acho que vai ficar mais claro. A pessoa está desempregada já tem bastante tempo, né? Então ela vai na igreja, chega lá na igreja, tem uma revelação de que as pessoas estão desempregadas e que Deus vai abrir a porta de um emprego para ela, né? Como você acha que ela vai sentir, gente? É igual a irmã falou, ela está 6 meses desempregada, 1 ano. Aí fala que Deus vai abrir as portas do emprego, ela vai achar que é para ela mesma. Não é? O coração é enganoso. Ela, é para mim. Pode ser uma profecia específica? Pode. Não estou falando que não pode, né? Mas aí no meio daquele povo ali, muita gente desempregada, muita gente desempregada. Aí o pastor ali fala assim, Deus está me revelando aqui que ele vai abrir a porta de emprego. Mas às vezes é para uma pessoa específica. Não é para aquela outra pessoa. Aí a pessoa vai, passa aquela semana e não consegue emprego. Ela vai ficar o quê? Mais abalada, mais abatida. Então tudo isso, gente, faz parte do quê? Da falta do conhecimento em Deus. Que a Bíblia diz que a gente tem que julgar o quê? A profecia, não o profeta. Não é verdade? Então se você... A gente, vamos ser sinceros, a gente é levado a buscar essas coisas, né? Eu me lembro que quando eu me converti, tinha uma igreja aqui, era ali na Silviano Brandão. O Tiago sabe onde que é Silviano Brandão, porque a gente morava lá perto, né? A igreja Portas Abertas. Não sei se vocês já ouviram falar na época. A igreja Portas Abertas, você ia lá, era uma coisa interessante, sim, interessante do ponto de vista de você conhecer. O cara entregava as profecias e ele falava o seu CPF, a sua identidade. Era uma coisa assim. Verdade. Você falava assim, meu Deus, como é que é isso? Aí eu era muito cético, eu falava assim, não, isso aí é mancomunado, né? O cara já combinou com o cara, já sabe a identidade dele, né? Aí você ficava assim, você não acreditava naquilo, entendeu? E a pessoa chorando e ele falava, não é pra você mesmo, é assim, assado, seu CPF é tal. E gente, eu ficava impressionado com aquilo. Eu fui lá várias vezes para receber. Mas será que isso é de Deus mesmo? Não, eu acredito que se Deus quiser revelar o seu CPF, só que eu já vi testemunho de que Deus, por exemplo, precisava abençoar uma pessoa, aí Deus falou, por exemplo, com você. Virou para você em sonho ou em voz audível e falou assim, Maraísa, deposita o valor tal na conta tal, número tal do banco tal. Aí você vai lá e deposita. Aí a pessoa é abençoada lá porque estava orando. Então Deus revelou o número da conta, de tudo. Eu já vi acontecer isso. Isso é real, gente. Isso acontece. Entendeu? Só que ali, o fato da pessoa querer uma revelação de Deus, levou a ir lá. Está errado. Você não tem que buscar a revelação. Você tem que buscar Jesus. Não a revelação. Ou melhor, você tem que buscar a revelação de Jesus, não uma revelação do que está acontecendo na sua vida. Então o Marcelo foi lá várias vezes. E tinha vezes, gente, que eu estava lá e o cara vinha assim no meio do povo, ele vinha onde eu estava, assim, sabe? Eu estava parado assim num banco e ele vinha na minha direção e eu falava assim, nossa, é agora ele vai entregar uma coisa para mim. Ele passava direto. Aí que Gustavo, não é possível, eu sou diferente dos outros, ele entrega para todo mundo mesmo para mim. Não, isso está errado. Eu comecei a achar que o errado era eu, mas eu estou em pecado, não sei o que é. E eu comecei a orar e falar com Deus. Sabe o que Deus fez? Deus mandou um profeta onde é que eu estava trabalhando. Olha para você ver. Eu estava trabalhando com um primo meu no escritório dele. E aquela parte de aí, a gente começava ali sempre orando. Nesse dia, o meu primo não foi na parte da manhã, só eu fui. E a gente começava orando. Então, eu ajoelhei ali no escritório naquele momento, comecei a orar. Aí passou assim umas 1 hora, 2 horas que eu tinha orado. Bateu lá na sala, eu abri, entrou. Era um irmão. Eu já sabia assim que eu conhecia ele lá da igreja, né? E aí ele falou assim, ô Marcelo, cadê o André? Tá aí? Eu falei assim, o André foi fazer uma visita. Aí só eu que fiquei aqui no escritório. Eu falei, não, eu tenho uma palavra de Deus aqui para ele. Eu falei assim, é mesmo? Aí eu vou compartilhar com você aqui. Aí na hora que ele começou a compartilhar, ele virou e falou assim, não, Marcelo, tá errado, a palavra é para você. Eu falei, para mim? Eu até assustei. Eu falei, para mim é. E aí ele começou a falar, gente, ele começou a falar tudo que eu havia orado ali naquela manhã.
E outra coisa, você orou alto, Marcelo, aí o diabo ouviu. Não, eu orei em espírito. Eu não orei alto, eu orei em espírito. E ele veio e começou a falar comigo tudo aquilo que eu tinha orado. Você acredita nisso? E aí Deus, depois que ele saiu, Deus virou para mim e falou assim, você não precisa procurar a profecia. Me procura. A profecia chega até você. Então, você percebe como é que é diferente? E eu tava lá igual bobo indo lá querendo receber uma... Porque a gente quer receber, né? Você quer, no meio da congregação, você quer uma profecia. A gente gosta de aparecer, isso que é verdade. A gente gosta de aparecer, né? Então, em momento nenhum ele trouxe para mim naquele momento, igual eu falei para vocês, ele vinha na minha direção, eu olhava no olho dele assim, ó, eu falava, não, agora ele vai me entregar uma profecia. E vinha aí orando em língua, e sapateando lá e mandando fogo, e passava direto, não é possível, eu estou em pecado. Eu tô cagado, não sei, eu pisei na bosta, não fala comigo isso, só fala com esse povo, velho. Mas aí Deus levou um profeta lá aquele dia para poder falar comigo. Entendeu? Então, é igual a irmã falou, as pessoas, às vezes, pelo fato da necessidade de querer aquilo, é igual a oração em língua. Eu comecei a fazer campanha na vigília, na época, para poder orar em língua. Né? E eu fui, gente, várias vezes nunca orei. Eu fui orar em casa sozinho. Eu e Deus. Pode acontecer de você estar lá e Deus batizar você no Espírito Santo? Pode. Não estou falando que não acontece. Mas a motivação está errada. Qual é a motivação do seu coração para você fazer isso? Deus em secreto, ele vai falar muito mais com você. Amém? Entenderam isso, gente? Então, assim, igual a irmã falou, às vezes na necessidade, a gente é iludido, a gente é enganado. Mas se você tem conhecimento, né, da palavra, do evangelho, você não cai nessas coisas. Mas também você não vai sair acusando ninguém. Você também não vai sair martirizando ninguém, falando que está errado, que é do diabo, não. A Bíblia fala, por exemplo, no caso de profecia, que a gente deve julgar o quê? A profecia, não o profeta. Entendeu? Então são diferentes. Eu já vi várias situações. Eu gosto muito de vir no monte, eu moro aqui no Palmares. O Thiago, a gente estava até fazendo, a gente estava vindo aqui em propósito. Não é uma campanha, é um propósito de oração, né, Thiago? É um propósito. Só mudou o nome, né? Mas a gente, mais de Deus. A gente via assim no propósito de estar orando aqui, de buscar a Deus. Propósito mais de Deus. Aí a gente vinha todo sábado aqui de manhã, a gente orava. Mas eu lembro que uma época eu vim aqui no Monte orar. Eu também gosto muito do monte. Aí você disse, não, é interessante o seguinte, que eu via que tinha uns profetas ali que ficavam ali esperando as pessoas para entregar a profecia. E eu comecei a reparar umas coisas, falei assim, gente, você descia do monte, a profecia era de acordo com o seu vestimento. Se você estava bem arrumado, a sua profecia tinha uma certa escala. Se você estava mais mal arrumado, a sua profecia também tinha uma outra escala, entendeu? Então aí você começa a ver, é o ser humano, gente. O ser humano é pequeno demais. Então você imagina a profecia, porque Deus não está olhando o seu vestimento, Deus conhece o seu coração. Né? Se você está mal arrumado, e muito pelo contrário, ele capacitou e usou muito mais aqueles que eram pequenos. Justamente. Então você vê que o ser humano é falho. Né? Se a pessoa estiver buscando profecia, não faça isso não, busque a Deus. Né? No momento certo, Deus dá uma profecia para você, com certeza. Entendeu? Vou dar um testemunho aqui agora também meu. Eu e a Dani, minha esposa, a gente estava tentando engravidar. Quando a gente fala a gente, é porque o homem e a mulher, né? Junto, né? E aí, passou assim, gente, né, e tal, estava acontecendo. A minha esposa, ela teve endometriose. E endometriose é difícil para engravidar. É muito difícil, gente. Engraçado que a cura da endometriose, a médica até falou na época com a gente, é engravidar. Mas ao mesmo tempo é difícil engravidar. Aí a gente estava lá no culto, uma irmã virou pra gente assim, falou só, Deus manda te dizer que o óvulo já foi separado. E que a sua filha já foi separada por Deus, ela foi escolhida por Deus. Aí a gente ficou atônito naquela situação, falou assim, meu Deus, né? Passou um tempo, Estezinha nasceu. Você entendeu? Então, assim, não há necessidade dessa busca. Deus fala com a gente. E Deus, às vezes, também vai falar com você, não vai precisar nem do profeta, você vai abrir um texto bíblico, na hora que você lê ali, Deus fala com você, Deus te revela. Isso que é mais maravilhoso ainda. Entendeu? Deus fala com você, fala assim, olha, essa palavra é assim, sensato para você na sua vida. E isso vai trazer mudança na sua vida. Então, é diferente. Amém, gente?
Entendeu? Amém. Compreenderam? Amém. Então, tudo isso aqui que a gente está vendo faz parte, né, do seu crescimento, do nosso crescimento. Entender como era no Império Romano, como era no Império Persa, por que fez aquilo. Tudo isso a gente vai estar montando aí uma rede de entendimento, de conhecimento que vai te ajudar. Tá? Mas mais do que isso aqui que a gente está fazendo,